algumas milhas da cidade, ele entrou em uma floresta e aqui finalmente sentiu uma sensação de segurança que nunca conhecera em espaços abertos ou cidades. A floresta e a selva eram seu direito de nascimento. Nenhuma criatura que andasse sobre quatro patas, ou escalasse entre as árvores, ou rastejasse de barriga tinha qualquer vantagem sobre o homem macaco em sua terra natal. Como a mirra e o incenso, eram os odores úmidos da vegetação em decomposição nas narinas do grande Tarmangani. Ele endireitou os ombros largos e, levantando a cabeça, encheu os pulmões com o ar que mais amava. O pesado perfume das flores tropicais, os odores misturados da vida da selva, cheia de inúmeros aromas, subiram à sua cabeça com uma intoxicação prazerosa, muito mais potente do que qualquer coisa contida nos vinhos mais antigos da civilização. Ele agora se voltou para as árvores, não por necessidade, mas por puro amor à liberdade selvagem que lhe fora negada por tanto tempo. Embora estivesse escuro e a floresta fosse estranha, ele se movia com uma firmeza e facilidade que revelavam mais um estranho e incomum instinto do que uma habilidade maravilhosa. Ele ouviu já gemendo em algum lugar à frente uma coruja piou tristemente à sua direita sons muito familiares que não lhe passavam nenhum sentimento de solidão como poderiam passar para você ou para mim, mas, ao contrário, um de companheirismo, pois anunciavam a presença de seus pares da selva. E fosse amigo ou inimigo, isso não fazia diferença para o homem macaco. Ele finalmente chegou a um pequeno riacho em um ponto onde as árvores não se encontravam acima dele, então foi forçado a descer ao chão e atravessar a água, e, na margem oposta, parou como se sua figura divina tivesse sido subitamente transmutada de carne para mármore. Apenas suas narinas dilatadas denunciavam sua vitalidade pulsante. Por um longo instante ele permaneceu ali assim, e então, rapidamente, mas com uma cautela e um silêncio que eram inerentes a ele, avançou invamente, mas agora toda a sua postura denunciava um novo impulso. Havia um propósito definido e magistral em cada movimento daqueles músculos de aço rolando suavemente sob a pele marrom lisa. Ele se movia agora em direção a um determinado objetivo que, evidentemente, o enchia de muito mais entusiasmo do que poderia o possível evento de seu retorno a Alo. E assim ele finalmente chegou ao pé de uma grande árvore e ali parou, olhando para cima entre a folhagem onde os contornos tênues de um volume aproximadamente retangular surgiam sombriamente. Uma sensação de asfixia tomou conta da garganta de Tarzan enquanto ele se erguia suavemente nos galhos. Era como se seu coração estivesse inchando, seja de uma grande felicidade, seja de um grande medo. Diante do abrigo rústico construído entre os galhos, ele fez uma pausa, escutando. De dentro, chegou às suas narinas sensíveis o mesmo aroma delicado que havia prendido sua atenção ansiosa no pequeno riacho a uma milha de distância. Ele se agachou sobre o galho próximo à pequena pota. Jane, chamou ele, coração do meu coração, sou eu. A única resposta de dentro foi como uma súbita inspiração que era metade ofegante e metade suspiro, e o som de um corpo caindo no chão. Apressadamente, Tarzan tentou soltar as tiras que prendiam a pota, mas estavam fechadas por dentro. E finalmente, impaciente com mais demora, ele agarrou a frágil barreira com uma mão gigante, com um único esforço, arrancou-a completamente, e então entrou para encontrar o corpo aparentemente sem vida de sua companheira estendido no chão. Ele a recolheu em seus braços, seu coração batia, ela ainda respirava, e logo ele percebeu que ela apenas desmaiara. Quando Jane Clayton recobrou a consciência, encontrou-se firmemente segurada em dois braços fortes, sua cabeça repousando sobre o ombro largo, onde tantas vezes antes seus medos haviam sido acalmados e suas tristezas consoladas. A princípio, não tinha certeza se tudo aquilo não era apenas um sonho. Timidamente, sua mão tocou sua bochecha. John, murmurou, diga-me, é realmente você? Em resposta, ele a puxou mais para perto de si. Sou eu, respondeu, mas há algo na minha garganta, disse, hesitante, que torna difícil para mim falar. Ela sorriu e se aninhou mais junto a ele. Deus tem sido bom conosco. Tarzan dos macacos, disse. Por algum tempo nenhum dos dois falou. Bastava que estivessem reunidos e que cada um soubesse que o outro estava vivo e em segurança. Mas, finalmente, encontraram suas vozes e, quando o sol nasceu, ainda estavam conversando. Tantos eram os assuntos que cada um tinha para contar ao outro. Tantas perguntas precisavam ser feitas e respondidas. E Jack, ela perguntou, onde ele está? Não sei, respondeu Tarzan. A última vez que fiquei sabendo dele, ele estava na frente de Argone. Ah, então nossa felicidade não está completa, disse ela, com uma pequena nota de tristeza surgindo em sua voz. Não, respondeu ele, mas o mesmo acontece em inúmeros outros lares ingleses hoje, e o orgulho está aprendendo a tomar o lugar da felicidade nessas casas. Ela balançou a cabeça. Eu quero meu menino, disse. E eu também, respondeu Tarzan, e ainda podemos encontrá-lo. Ele estava seguro e ileso na última notícia que recebi, e agora disse,
Precisamos planejar nosso retorno. Você gostaria de reconstruir o bangalô e reunir os remanescentes de nossos vazios ou prefere voltar a Londres? Só para encontrar Jack, ela disse. Sempre sonho com o bangalô e nunca com a cidade. Mas John, só podemos sonhar. Pois Obergad me disse que ele já percorreu todo este país e não encontrou nenhum lugar onde pudesse atravessar o pântano. Eu não sou Obergad, lembrou a Tarzan, sorrindo. Descansaremos hoje e amanhã partiremos rumo ao norte. É um país selvagem, mas já o atravessamos uma vez e podemos atravessá-lo novamente. E assim, na manhã seguinte, o Tarmangana e seu companheiro seguiram em sua jornada pelo vale de Jad Ben-Odo, e à sua frente estavam homens ferozes e feras selvagens, e as altas montanhas de Pau-Udon, e além das montanhas os répteis e o pântano, e além disso a estepe árida, coberta de espinhos, e outras feras e homens selvagens, e milhas cansativas e hostis de um deserto inexplorado entre eles e as ruínas chamuscadas de sua casa. O tenente Eric Obergat rastejou pela grama usando as 4 patas, deixando um rastro de sangue atrás de si depois que a lança de Jânio fez cair ao chão sob sua árvore. Ele não fez nenhum som após o único grito agudo que reconheceu a gravidade de sua ferida. Ele ficou em silêncio por causa de um grande medo que havia se infiltrado em seu cérebro distorcido, de que a mulher demônio o perseguiria e o mataria. E assim ele rastejou como uma besta suja de caça, procurando um matagal onde pudesse deitar-se e se esconder. Ele pensou que ia morrer, mas não morreu, e com a chegada de um novo dia descobriu que seu ferimento era superficial. A lança rude, calçada com obsidiana, havia penetrado os músculos do seu lado abaixo do braço direito, causando uma ferida dolorosa, mas não fatal. Com a percepção desse fato, veio um desejo renovado de colocar o máximo de distância possível entre ele e Jane Clayton. E assim ele avançou, ainda se movendo com as mãos e os pés no chão por causa de uma alucinação persistente de que, dessa forma, poderia escapar de ser observado. No entanto, embora fugisse, sua mente ainda girava confusamente em torno de um desejo central enquanto fugia dela, ainda planejava persegui-la. E ao seu desejo de posse se somava um desejo de vingança. Ela deveria pagar pelo sofrimento que lhe infligira. Ela deveria pagar por rejeitá-lo, mas por algum motivo que ele não tentou explicar para si mesmo, ele rastejaria para longe e se esconderia. Mas ele voltaria. Ele voltaria, quando terminasse com ela, pegaria aquela garganta lisa com as 2 mãos e esmagaria a vida dela. Ele continuava repetindo isso para si mesmo, e então caiu na risada alta. Aquela risada estridente e horrível que havia aterrorizado Jane. Logo percebeu que seus joelhos estavam sangrando e que doíam. Olhou cautelosamente para trás. Não havia ninguém à vista. Escutou. Não pôde ouvir sinais de perseguição. Então se levantou e continuou seu caminho. Um espetáculo lamentável coberto de sujeira e sangue, com a barba e o cabelo emaranhados e emplastados, cheios de carrapicho, lama seca e sujeira indescritível. Não tinha noção do tempo. Comia frutas, bagas e tubérculos que desenterrava com os dedos. Seguia a margem do lago e do rio para estar perto da água, e quando já rugia ou gemia, subia em uma árvore e se escondia lá, tremendo. E assim, depois de algum tempo, ele chegou à margem sul de Jad Ben-Lo até que um rio largo interrompeu seu progresso. Do outro lado da água azul, uma cidade branca reluzia ao sol. Ele olhou para ela por um longo tempo, piscando os olhos como uma coruja. Lentamente, uma lembrança se impôs em seu cérebro confuso. Esta era Alor, a cidade da luz. A associação de ideias trouxe à tona Bulur e os Vasrodon. Eles o tinham chamado de Jad Ben-Odo. Ele começou a rir alto, e se levantou muito reto, andando de um lado para o outro pela margem. Eu sou Jad Ben-Odo, gritou. Eu sou o grande Deus. Em Alor está meu templo e meus altos sacerdotes. O que Jad Ben-Odo está fazendo aqui sozinho na selva? Ele saiu para a água, e levantando a voz, gritou alto em direção a Alor. Eu sou Jad Ben-Odo. Ele gritou. Venham, escravos, e levem seu Deus ao templo dele. Mas a distância era grande, e eles não ouviram e ninguém veio. E a mente fraca se distraiu com outras coisas, um pássaro voando no ar, um gardume de peixinhos nadando ao redor de seus pés. Ele se lançou sobre eles tentando pegá-los, e caindo de mãos e joelhos, rastejou pela água agarrando inutilmente os peixes esquivos. De repente, ocorreu-lhe que ele era um leão marinho e ele se esqueceu do peixe. Deitou-se e tentou nadar mexendo os pés na água como se fossem uma cauda. As dificuldades, as privações, os terrores e, nas últimas semanas, a falta de alimentação adequada haviam reduzido Eric Obergatz a pouco mais do que um idiota balbuciando. Uma cobra d'água nadou até a superfície do lago e o homem a perseguiu, rastejando sobre mãos e joelhos. A cobra nadou em direção à margem, bem na boca do rio, onde juncos altos cresciam densamente, e Obergatz a seguiu, emitindo sons guturais como um porco. Ele perdeu a cobra entre os juncos,
mas se deparou com outra coisa, uma canoa escondida ali perto da margem. Ele a examinou com uma risada casclin. Havia 2 remos nela, que ele pegou e jogou na corrente do rio. Ele os observou por um tempo e depois se sentou ao lado da canoa e começou a bater suas mãos para cima e para baixo na água. Ele gostava de ouvir o barulho e ver os pequenos respingos de água. Ele esfregou o antebraço esquerdo com a palma da mão direita, e a sujeira saiu, deixando uma mancha branca que chamou sua atenção. Ele esfregou novamente sobre o sangue, e a sujeira agora completamente encharcados que cobriam seu corpo. Ele não estava tentando se lavar, estava apenas se divertindo com os resultados estranhos. Estou ficando branco. Ele gritou. Seu olhar vagou pelo corpo agora que toda a sujeira e o sangue haviam sido removidos e invamente captou a cidade branca cintilando sob o sol quente. A cidade da luz. Ele gritou. E isso lembrou invamente de Tulo, e pelo mesmo processo de ideias associadas que antes o sugerira. Ele se recordou de que os Vasrodon o tinham confundido com J.A.D. Ben-Odo. Eu sou J.A.D. Ben-Odo, ele gritou. E então seus olhos voltaram a se fixar na canoa. Uma nova ideia surgiu e persistiu. Ele olhou para si mesmo, examinando seu corpo, e vendo o pano sujo de sua tanga, agora encharcado de água e mais desgrenhado do que antes. Ele o arrancou e o lançou no lago. Deuses não usam trapos sujos, disse em voz alta. Eles não usam nada além de coroas e guirlandas de flores, e eu sou um deus, sou J.A.D. Ben-Odo. Irei em pompa para minha cidade sagrada de Alo. Ele passou os dedos pelos cabelos e barba emaranhado. A água havia amolecido os carrapichos, mas não os removido. O homem balançou a cabeça. Seus cabelos e barba não conseguiam harmonizar-se com seus outros atributos divinos. Começava a pensar com mais clareza agora, pois a grande ideia havia tomado conta de sua mente dispersa e a concentrado em um único propósito, mas ele ainda era um maníaco. A única diferença era que agora era um maníaco com um objetivo fixo. Ele saiu à beira da água e colheu flores e samambaias, entrelaçando-as em sua barba e cabelos, flores vibrantes de cores diferentes, samambaias verdes que se espalhavam perto de suas orelhas ou subiam corajosamente como plumas no chapéu de uma dama. Quando ficou satisfeito de que sua aparência impressionaria até o observador mais casual com sua evidente divindade, ele retornou à canoa, empurrou-a da margem, pulou dentro dela. O impulso a levou para a correnteza do rio, e a correnteza a carregou para o lago. O homem não ficou ereto no centro da pequena embarcação, com os braços cruzados sobre o peito. Ele gritou sua mensagem para a cidade. Eu sou J.A.D. Ben-Odo. Que o sumo sacerdote e os sacerdotes subordinados me atendam. À medida que a corrente do rio se dissipava nas águas do lago, o vento o agarrava junto com sua embarcação e os levava corajosamente adiante. Às vezes ele derivava de costas para Alor e às vezes de frente para ela, e em intervalos, gritava sua mensagem em seus comandos. Ele ainda estava no meio do lago quando alguém o avistou da muralha do palácio. E à medida que se aproximava, uma multidão de guerreiros, mulheres e crianças se reunia ali, observando. E ao longo das paredes do templo havia muitos sacerdotes, entre eles Ludon, o sumo sacerdote. Quando o barco derivou perto o suficiente para que distinguissem a figura bizarra que o ocupava e para que captassem o significado de suas palavras, os olhos astutos de Ludon se estreitaram. O sumo sacerdote soube da fuga de Tarzan e temia que, caso ele se unisse às forças de Jadon, como parecia provável, atraísse muitos recrutas que ainda pudessem acreditar nele, e o Doro-Odo, mesmo que falso, ao lado do inimigo poderia facilmente causar estragos nos planos de Ludon. O homem estava se aproximando devagar. Sua canoa logo seria levada pela corrente que passava perto da margem ali e o conduziria em direção ao rio que escoava as águas de J.A.D. Benlo para J.A.D. Baulo. Os subsacerdotes olhavam para Ludon em busca de instruções. Tragam-no aqui, ordenou ele. Se ele é J.A.D. Ben-Odo, eu o reconhecerei. Os sacerdotes apressaram-se até o terreno do palácio e convocaram guerreiros. Vão, tragam o estranho até Ludon. Se ele é J.A.D. Ben-Odo, nós o reconheceremos. E assim o tenente Eric Obergax foi levado diante do sumo sacerdote em Alo. Ludon olhou atentamente para o homem nu com o fantástico cocar. De onde você veio? Ele perguntou. Eu sou J.A.D. Ben-Odo, gritou o alemão. Vim do céu. Onde está meu sumo sacerdote? Eu sou o sumo sacerdote, respondeu Ludon. Obergax bateu palmas. Mandem lavar meus pés e trazer comida para mim, ordenou. Os olhos de Ludon se estreitaram em meras fendas de astúcia. Ele se curvou profundamente até que a testa tocasse os pés do estranho. Diante dos olhos de muitos sacerdotes e guerreiros do palácio, ele o fez. Ei, escravo! Gritou, levantando-se. Trazem água e comida para o grande Deus. E assim o sumo sacerdote reconheceu diante de seu povo a divindade do tenente Eric Obergax. E não demorou muito para que a história se espalhasse como fogo pelo palácio, pela cidade, e além, até as aldeias menores, de Alo Ratulo. O verdadeiro Deus havia chegado. J.A.D. Ben-Odo em pessoa,
e ele havia abraçado a causa de Ludon, o sumo sacerdote. Mossar não perdeu tempo em colocar-se à disposição de Ludon, nem mencionou nada sobre suas reivindicações ao trono. Era opinião de Mossar que ele poderia se considerar afortunado se lhe fosse permitido permanecer pacificamente em seu cargo de chefe em Tulo, e Mossar não estava errado em suas deduções. Mas Ludon ainda podia usá-lo, e assim o deixou viver e enviou recado para que ele viesse a Alor com todos os seus guerreiros, pois havia rumores de que Jadon estava recrutando um grande exército no norte, e poderia em breve marchar sobre a Cidade da Luz. Obergates apreciava profundamente ser um deus. Muita comida, paz de espírito e descanso parcialmente lhe trouxeram de volta a razão que havia estado se afastando tão rapidamente dele, mas, em um aspecto, ele estava mais louco do que nunca, já que agora nenhum poder na terra seria capaz de convencê-lo de que ele não era um deus. Escravos foram colocados à sua disposição, e ele os comandava de maneira divina. A mesma parte de sua mente naturalmente cruel encontrou com a mente de Ludon, de modo que os dois pareciam sempre em acordo. O sumo sacerdote viu no estrangeiro uma força poderosa para manter para sempre seu poder sobre todo o Paul-Udon. Assim, o futuro de Obergades estava assegurado enquanto ele quisesse brincar de Deus para o sumo sacerdote de Ludon. Um trono foi erguido no pátio principal do templo, diante do altar oriental, onde J.A.D. Ben-Odo poderia sentar-se pessoalmente e contemplar os sacrifícios que lhes eram oferecidos ali todos os dias ao pôr do sol. Tanto ele, com a mente cruel e meio enlouquecida, desfrutava desses espetáculos que, às vezes, insistia até em empunhar a faca sacrificial ele mesmo. E em tais ocasiões os sacerdotes e o povo caíam de rosto em respeito à terrível divindade. Se Obergades não lhes ensinou a amar mais seu Deus, ele lhes ensinou a tê-lo como nunca antes, de modo que o nome de J.A.D. Ben-Odo era sussurrado na cidade, e as crianças pequenas eram assustadas até a obediência pela mera menção dele. Ludon, através de seus sacerdotes e escravos, espalhava a informação de que J.A.D. Ben-Odo havia ordenado que todos os seus fiéis seguidores se reunissem ao estandarte do sumo sacerdote em Alor e que todos os outros estavam amaldiçoados, especialmente Jadon e o impostor desprezível que havia se feito passar pelo Douro-Odo. A maldição assumiria a forma de uma morte precoce após um sofrimento terrível, e Ludon fez com que se divulgasse no exterior que o nome de qualquer guerreiro que reclamasse de dor deveria ser levado até ele, pois tal pessoa poderia ser considerada suspeita, já que os primeiros efeitos da maldição resultariam em pequenas dores atacando os ímpios. Ele aconselhava aqueles que sentissem dores a examinarem cuidadosamente sua lealdade. O resultado foi notável e imediato: metade da nação sem dor, e recrutas chegando a Alor para oferecer seus serviços a Ludon, enquanto secretamente esperavam que as pequenas dores que sentiam no braço, na perna ou na barriga não se repetissem de forma agravada. 22. Uma viagem em um grifo. Tarzan e Jane seguiram a margem de J.A.D. Baulo e atravessaram o rio na cabeceira do lago. Moveram-se de maneira tranquila, com atenção ao conforto e à segurança, pois o homem macaco, agora que havia encontrado sua companheira, estava determinado a não arriscar nada que pudesse separá-los vivamente ou atrasar ou impedir sua fuga de Paul-Udon. Como eles iriam atravessar o pântano novamente era algo de pouca preocupação para ele naquele momento. Haveria tempo suficiente para considerar essa questão quando se tornasse mais urgente. Suas horas estavam preenchidas com a felicidade e a satisfação do reencontro após longa separação. Tinham muito sobre o que conversar, pois cada um passou por muitas provas, vicissitudes e aventuras estranhas, e nenhum momento importante poderia ficar sem relato desde a última vez que se encontraram. Era a intenção de Tarzan escolher um caminho acima de Alor e das aldeias dispersas dos Rodon abaixo, passando mais ou menos no meio entre elas e as montanhas, evitando assim, na medida do possível, tanto os Rodon quanto os Vasdon, pois nesta área ficava o território neutro, desabitado por qualquer um dos dois. Assim, ele viajaria para noroeste até ficar em frente ao Corujá, onde planejava parar para prestar suas homenagens a Onwet e dar a palavra Gundipan Etili, juntamente com um plano que Tarzan tinha para garantir seu retorno seguro ao seu povo. Era o terceiro dia de sua jornada e eles quase haviam alcançado o rio que passa por Alor quando Jane repentinamente agarrou o braço de Tarzan e apontou à frente, em direção à beira de uma floresta que estavam se aproximando. Sob as sombras das árvores surgia uma grande massa que o homem macaco reconheceu instantaneamente. "O que é isso?" sussurrou Jane. "Um GRYF", respondeu o homem macaco, "e nós o encontramos no pior lugar possível. Não há uma árvore grande a 1/4 de milha daqui, exceto aquelas entre as quais ele está. Vamos, teremos que voltar. Jane, não posso arriscar com você junto. O melhor que podemos fazer é rezar para que ele não nos descubra. E se ele nos descobrir, então terei que correr o risco." "Risco de quê?" "A chance de que eu possa dominá-lo como dominei um dos seus companheiros", respondeu Tarzan. "Eu te disse, lembra?" "Sim, mas eu não imaginei uma criatura tão enorme." "Ora,
Dom. Ele é do tamanho de um navio de guerra. O homem macaco riu. Não exatamente, embora eu admita que ele parece tão formidável quanto um quando investe. Eles estavam se afastando lentamente para não atrair a atenção da besta. Acredito que vamos conseguir, sussurrou a mulher, sua voz tensa com uma excitação contida. Um baixo trovão rolou como trovão distante vindo da floresta. Tarzan balançou a cabeça. O grande espetáculo está prestes a começar na tenda principal, ele citou, sorrindo. De repente, pegou a mulher em seus braços e a beijou. Nunca se pode ter certeza, Jane, disse ele. Faremos o nosso melhor, isso é tudo o que podemos fazer. Me dê sua lança, e não fuja. A única esperança que temos está mais naquele pequeno cérebro do que em nós. Se eu conseguir controlá-lo bem, vamos ver. A besta havia saído da floresta e olhava ao redor com seus olhos fracos, evidentemente à procura deles. Tarzan ergueu a voz nos sons estranhos do grito do Toadon. Vio, vio, vio. Por um momento, a grande besta ficou imóvel, sua atenção presa pelo chamado. O homem macaco avançou diretamente em sua direção, Jane Clayton a seu lado. Vio! Ele gritou novamente de forma peremptória. Um baixo rugido rolou do peito cavernoso do GRYF em resposta ao chamado, e a besta se moveu lentamente em direção a eles. Ótimo! Exclamou Tarzan. As chances estão a nosso favor agora. Você consegue manter a calma, mas não preciso nem perguntar. Não conheço o medo quando estou com Tarzan dos macacos, respondeu ela suavemente, e ele sentiu a pressão de seus dedos delicados em seu braço. E assim os dois se aproximaram do monstro gigante de uma época esquecida até ficarem perto, à sombra de um ombro poderoso. Uau! Gritou Tarzan e atingiu o focinho horrível com o cabo da lança. O golpe lateral feroz que não atingiu o alvo, que evidentemente não era para atingir o alvo, era justamente a resposta esperada. Venha, disse Tarzan, e pegando Jane pela mão, a conduziu por trás do monstro e subiu pela cauda larga até o enorme dorso com chifres. Agora vamos cavalgar do jeito que nossos antepassados conheciam, diante do qual a pompa dos reis modernos empalidecia em insignificância barata e de mau gosto. Como você gostaria de galopar pelo Hyde Park em uma montaria assim? Receio que os guardas britânicos ficariam chocados com nossos modos de montar, Dom, ela exclamou, rindo. Tarzan guiou o GRYF na direção em que eles desejavam ir. Encostas íngremes e rios não representavam o menor obstáculo para a criatura pesada. Um tanque pré-histórico. Jane assegurou-lhe. E rindo e conversando eles continuaram seu caminho. De repente, depararam-se com uma dúzia de guerreiros Rodon quando o GRYF surgiu inesperadamente em uma pequena clareira. Os rapazes estavam deitados à sombra de uma única árvore que crescia sozinha. Ao verem a fera, pularam de pé em consternação, e ao ouvirem seus gritos, o GRYF emitiu seu horrível e desafiador rugido e avançou contra eles. Os guerreiros fugiram em todas as direções enquanto Tarzan tacava a fera no focinho com sua lança na tentativa de dominá-la, e por fim conseguiu, justamente quando o GRYF estava quase sobre um pobre infeliz que parecia ter escolhido como sua presa especial. Com um grunhido irritado, o GRYF parou e o homem, com um único olhar para trás que mostrava um rosto pálido de terror, desapareceu na selva que buscava alcançar. O homem macaco estava exultante. Ele havia duvidado que pudesse controlar a fera caso ela decidisse atacar uma vítima e tinha pensado em abandoná-la antes de chegarem ao Corujá. Agora ele mudou seus planos. Eles iriam montar até a própria vila de On-Et sobre o GRYF. E o Corujá teria assunto para conversa por muitas gerações. Nem era apenas o instinto teatral do homem macaco que favorece a esse plano. O elemento da segurança de Jane também entrou na questão, pois ele sabia que ela estaria segura de homens e bestas mientras monta-se nas costas da criatura mais formidável de Paul-Dom. Enquanto avançavam lentamente na direção do Corujá, pois o andar natural do GRYF está longe de ser rápido, um punhado de guerreiros aterrorizados entrou ofegante em Alor, espalhando uma estranha história sobre o Douro-Odo, embora ninguém ousasse chamá-lo de Douro-Odo em voz alta. Em vez disso, falavam dele como Tarzan J. Deguru e contavam sobre o encontro com ele montado em um poderoso GRYF ao lado da bela mulher estrangeira que Khotan teria feito rainha de Paul-Dom. Essa história foi levada a Ludon, que fez com que os guerreiros fossem chamados à sua presença, quando os interrogou minuciosamente até finalmente se convencer de que diziam a verdade. Quando lhe contaram a direção em que os dois estavam viajando, Ludon supôs que eles estavam a caminho de Jalor para se juntar a Jadon, uma situação que ele sentiu que deveria ser impedida a todo custo. Como era seu hábito em situações de emergência, ele chamou Pansat para uma consulta e por longo tempo os dois ficaram em conferência estreita. Quando se levantaram, um plano havia sido elaborado. Pansat foi imediatamente para seus próprios aposentos, onde retirou o cocá e os ornamentos de um sacerdote para vestir, em seu lugar, o arnês e as armas de um guerreiro. Então,
e retornou a Ludon. Bom, exclamou este último, ao vê-lo. Nem mesmo seus colegas sacerdotes ou os escravos que o atendem diariamente o reconheceriam agora. Não perca tempo, Pansat, pois tudo depende da rapidez com que você age e lembre-se, mate o homem, se puder, mas, em qualquer caso, traga a mulher para mim, aqui, viva. Você entende? Sim, mestre, respondeu o sacerdote, e assim foi que um guerreiro solitário partiu de Alor e seguiu em direção noroeste, rumo a Jalor. O desfiladeiro logo acima de Corujá é desabitado, e aqui que o astuto Jadon havia escolhido mobilizar seu exército para a descida sobre Alor. Duas considerações o influenciaram, uma sendo o fato de que, se ele conseguisse manter seus planos em segredo do inimigo, teria a vantagem de realizar um ataque surpresa às forças de Ludon a partir de uma direção que eles não esperariam, e, ao mesmo tempo, poderia manter seus homens afastados das fofocas das cidades, onde já circulavam histórias estranhas sobre a vinda de J.A.D. Ben-Odo pessoalmente para ajudar o sumo sacerdote em sua guerra contra Jadon. Era necessário ter corações fortes e fiéis para ignorar as ameaças implícitas de vingança divina que essas histórias sugeriam. Já havia havido deserções e a causa de Jadon parecia balançar para a destruição. Tal era o estado das coisas quando um sentinela posto no monte à entrada da garganta enviou notícia de que tinha observado no vale abaixo o que parecia a distância nada menos do que duas pessoas montadas nas costas de um GRYF. Ele disse que tinha conseguido vislumbrá-las, enquanto passavam por espaços abertos, e parecia que estavam viajando rio acima na direção do Corujá. A princípio, Jadon estava inclinado a duvidar da veracidade de seu informante, mas, como todo bom general, ele não podia permitir que informações manifestamente falsas ficassem sem investigação, e, então, decidiu visitar o monte ele mesmo e descobrir precisamente o que o sentinela havia observado através das lentes distorcidas do medo. Mal havia tomado seu lugar ao lado do homem, quando este tocou seu braço e apontou. Eles estão mais próximos agora, sussurrou. Você pode vê-los com clareza. E, de fato, a menos de 1 quilômetro de distância, Jadon viu algo que, em sua longa experiência em Paul-Udon, nunca havia visto antes: dois humanos montados nas costas largas de um GRYF. A princípio, ele mal podia acreditar até mesmo neste testemunho de seus próprios olhos, mas logo percebeu que as criaturas abaixo não poderiam ser outra coisa senão o que pareciam, e então reconheceu o homem e se levantou com um grito alto. É ele! Gritou para aqueles ao seu redor. É o próprio Doro-Odo. O GRYF e seus cavaleiros ouviram o grito, embora não as palavras. O primeiro bramiu terrivelmente e partiu na direção do morro, e Jadon, seguido por alguns de seus guerreiros mais intrépidos, correu para encontrá-lo. Tarzan, relutante em entrar em uma briga desnecessária, tentou desviar o animal, mas como a besta estava longe de ser dócil, sempre levava alguns minutos para impor a vontade de seu mestre sobre ela, e assim, os dois grupos estavam bem próximos antes que o homem macaco conseguisse parar a carga louca de sua montaria furiosa. Jadon e seus guerreiros, no entanto, haviam chegado à conclusão de que essa criatura estrondosa vinha em sua direção com más intenções, e eles assumiram a parte mais segura da valentia e se refugiaram nas árvores. Foi sob essas árvores que Tarzan finalmente deteve o GRYF. Jadon gritou para ele. Somos amigos, exclamou. Eu sou Jadon, chefe de Jalor. Eu e meus guerreiros colocamos nossas testas aos pés de Doro-Odo e oramos para que ele nos ajude em nossa justa luta contra Ludon, o sumo sacerdote. Vocês ainda não o derrotaram? Perguntou Tarzan. Eu pensei que vocês seriam reis de Paul-Udon muito antes disso. Não, respondeu Jadon. O povo teme o sumo sacerdote e agora que ele tem no templo alguém que afirma ser J.A.D. Ben-Odo, muitos dos meus guerreiros estão com medo. Se soubessem que o Doro-Odo retornou e que ele abençoou a causa de Jadon, tenho certeza de que a vitória seria nossa. Tarzan pensou por um longo minuto e então falou. Jadon, disse ele, foi um dos poucos que acreditou em mim e que desejava me tratar justamente. Tenho uma dívida a pagar a Jadon e uma conta a acertar com Ludon, não apenas por mim, mas principalmente em nome da minha companheira. Irei com você, Jadon, para aplicar a Ludon o castigo que ele merece. Diga-me, chefe, como Doro-Odo pode servir melhor ao povo de seu pai? Ao me acompanhar até Jalor e às aldeias ao redor, respondeu Jadon rapidamente, as pessoas poderão ver que é realmente o Doro-Odo, e que ele sorri para a causa de Jadon. Você acha que agora eles acreditaram em mim mais do que antes? Perguntou o homem macaco. Quem ousaria duvidar que aquele que cavalga o grande GRYF é menos que um deus? Respondeu o velho chefe. E se eu for com você para a batalha em Alor? Perguntou Tarzan. Você pode garantir a segurança da minha companheira enquanto estou longe dela. Ela permanecerá em Jalor com a princesa Oloa e minhas próprias mulheres, respondeu Jadon. Lá ela estará segura,
pois deixarei guerreiros de confiança para protegê-las. Diga que virá, ó Doro-Odo, e minha taça de felicidade estará cheia, pois mesmo agora Tadem, meu filho, marche em direção a Alor com uma força do noroeste. Se pudermos atacar, com o Doro-Odo à nossa frente, vindo do nordeste, nossos braços devem ser vitoriosos. Será como você deseja, Jadon, respondeu o homem macaco, mas primeiro você deve trazer carne para o meu GRYF. Há muitas carcaças no acampamento acima, respondeu Jadon, pois meus homens têm pouco o que fazer além de caçar. Bom, exclamou Tarzan, traga-as imediatamente. E quando a carne foi trazida e colocada à distância, o homem macaco deslizou das costas de seu feroz corcel e o alimentou com a própria mão. Veja que sempre haja bastante carne para ele, disse-lhe a Jadon, pois pressentia que seu domínio poderia ser de curta duração caso a besta feroz ficasse com muita fome. Foi de manhã que puderam partir para Jalo, mas Tarzan encontrou o GRYF deitado onde o havia deixado na noite anterior, ao lado das carcaças de 2 antílopes e de um leão, mas agora não havia nada além do GRYF. Os paleontólogos dizem que ele era herbívoro, disse Tarzan enquanto ele e Jane se aproximavam da besta. A viagem para Jalo foi feita através das aldeias dispersas onde Jadon esperava despertar um entusiasmo maior por sua causa. Um grupo de guerreiros precedia Tarzan para que as pessoas estivessem devidamente preparadas, não apenas para a visão do GRYF, mas para receber o Doro-Odo conforme era digno de sua alta posição. Os resultados foram tudo o que Jadon poderia esperar e, em nenhuma aldeia por onde passaram, houve alguém que duvidasse da divindade do homem macaco. Enquanto se aproximavam de Jalo, um guerreiro estranho se juntou a eles, alguém que nenhum dos seguidores de Jadon conhecia. Ele disse que vinha de uma das aldeias ao sul e que havia sido tratado injustamente por um dos chefes de Ludon. Por essa razão, ele havia desertado da causa do sumo sacerdote e vinha para o norte na esperança de encontrar um lar em Jalo. Como qualquer adição às suas forças era bem-vinda para o velho chefe, ele permitiu que o estranho os acompanhasse. E assim ele entrou em Jalor com eles. Surge agora a questão sobre o que fazer com o GRYF enquanto ele permanecesse na cidade. Foi com dificuldade que Tarzan impediria que a fera selvagem atacasse todos que se aproximassem dela quando haviam entrado pela primeira vez no acampamento de Jadon no desfiladeiro desabitado ao lado do Corujá. Mas durante a marcha para Jalor a criatura parecia ter se acostumado à presença dos Rodon. Estes, no entanto, não lhe davam motivo de incômodo, pois mantinham a maior distância possível. Quando ele passava pelas ruas da cidade, era observado da segurança de janelas altas e telhado. Por mais dócil que parecesse ter se tornado, não haveria apoio entusiástico a uma sugestão de soltá-lo dentro da cidade. Finalmente foi sugerido que ele fosse transformado em um recinto murado dentro dos terrenos do palácio, e isso foi feito, com Tarzan conduzindo-o para dentro depois que Jane havia descido do cavalo. Mais carne foi jogada para ele e ele foi deixado à sua própria sorte. Os habitantes do palácio, impressionados, nem mesmo se atreveram a subir nas paredes para olhar para ele. Jadon levou Tarzan e Jane aos aposentos da princesa Oloaki. No momento em que viu o homem macaco, lançou-se ao chão e tocou sua testa nos pés dele. Pan-et-Li estava lá com ela e também parecia feliz ao ver Tarzan Jadeguru-invamente. Quando descobriram que Jane era sua companheira, olharam para ela com quase o mesmo assombro, já que até mesmo os guerreiros mais céticos de Jadon agora estavam convencidos de que estavam recebendo um deus e uma deusa dentro da cidade de Jalor, e que, com a ajuda do poder desses dois, a causa de Jadon em breve seria vitoriosa e o velho Homem-Leão seria colocado no trono de Pauldon. De Oloá, Tarzan soube que Tadem tinha retornado e que eles seriam unidos em casamento pelos estranhos rituais de sua religião e de acordo com o costume de seu povo assim que Tadem voltasse da batalha que seria travada em Alor. Os recrutas agora estavam se reunindo na cidade e decidiu-se que no dia seguinte Jadon e Tarzan retornariam ao corpo principal no acampamento escondido e que imediatamente, sob a cobertura da noite, o ataque seria feito com força às forças de Ludon em Alor. Notícias disso foram enviadas a Tadem, que esperava com seus guerreiros no lado norte de Jadbenlo, a apenas alguns quilômetros de Alor. Na execução desses planos, foi necessário deixar Jane para trás no palácio de Jadon em Jalor, mas Oloá e suas mulheres estavam com ela e havia muitos guerreiros para vigilá-las. Então Tarzan se despediu de sua companheira sem qualquer sentimento de apreensão quanto à sua segurança, e invamente montado no GRYF, fez seu caminho para fora da cidade com Jadon e seus guerreiros. Na boca da garganta, o homem macaco abandonou sua enorme montaria, já que ela havia cumprido seu propósito e não poderia lhe ser mais útil em seu ataque a Alor, que seria realizado pouco antes do amanhecer do dia seguinte, quando, como ele não poderia ter sido visto pelo inimigo,
o efeito de sua entrada na cidade sobre o GRYF teria sido totalmente perdido. Alguns golpes precisos com a lança fizeram o grande animal resmungar e rosnar na direção do GRYF, e o homem-macaco não se importou de vê-lo partir, já que ele nunca sabia em que instante seu temperamento explosivo e sua fome insaciável por carne poderiam se voltar contra alguns de seus companheiros. Imediatamente após sua chegada à garganta, a marcha para Alor foi iniciada. 23. Capturado vivo. Quando a noite caiu, um guerreiro do palácio de Jalor se infiltrou nos terrenos do templo. Ele seguiu até onde os sacerdotes menores estavam alojados. Sua presença não despertou suspeitas, pois não era incomum que guerreiros tivessem assuntos a tratar dentro do templo. Finalmente, ele chegou a uma câmara onde vários sacerdotes se reuniam após a refeição da noite. Os ritos e cerimônias do sacrifício haviam sido concluídos e não havia mais nada de natureza religiosa que ocupasse seu tempo até os ritos do nascer do sol. Agora o guerreiro sabia, assim como na verdade quase todos em Paul-Udon sabiam, que não havia um vínculo forte entre o templo e o palácio em Jalor e que Jadon apenas suportava a presença dos sacerdotes e permitia seus atos cruéis e abomináveis por causa do fato de que essas coisas haviam sido costume dos Rodon de Paul-Udon por incontáveis eras, e certamente teria sido imprudente o homem que tentasse interferir nos sacerdotes ou em suas cerimônias. Que Jadon nunca entrava no templo era bem conhecido, assim como o fato de que seu sumo sacerdote nunca entrava no palácio, mas o povo ia ao templo com suas ofertas votivas e os sacrifícios eram feitos à noite e de manhã, como em qualquer outro templo em Paul-Udon. Os guerreiros sabiam dessas coisas, talvez as conhecessem melhor do que um simples guerreiro deveria conhecê-las, e assim foi no templo que ele procurou a ajuda que buscava para levar a cabo qualquer plano que tivesse. Ao entrar no aposento onde estavam os sacerdotes, ele os cumprimentou da maneira costumeira em Paul-Udon, mas ao mesmo tempo fez um sinal com o dedo que poderia ter atraído pouca atenção ou dificilmente ser notado por alguém que não conhecesse seu significado. Que houvesse pessoas dentro da sala que notaram e interpretaram isso tornou-se rapidamente aparente pelo fato de que dois dos sacerdotes se levantaram e se aproximaram dele enquanto ele permanece perto da porta, e cada um deles, ao se aproximar, devolveu o sinal que o guerreiro havia feito. Os três conversaram por apenas um momento, e então o guerreiro se virou e deixou o apartamento. Um pouco depois, um dos sacerdotes que havia conversado com ele também saiu e logo depois o outro. No corredor, encontraram o guerreiro esperando e o levaram a uma pequena câmara que dava para um corredor menor, logo adiante de onde se unia ao maior. Ali, os três permaneceram em conversa sussurrada por algum tempo e então o guerreiro retornou ao palácio e os dois sacerdotes aos seus aposentos. Os apartamentos das mulheres do palácio em Jalor ficam todos do mesmo lado de um longo corredor reto. Cada um possui uma única porta que dá acesso ao corredor. Na extremidade oposta, várias janelas com vista para um jardim. Foi em um desses quartos que Jane dormiu sozinha. Em cada extremidade do corredor havia um sentinela, sendo o corpo principal da guarda estacionado em um quarto próximo à entrada externa das dependências femininas. O palácio dormia, pois mantinham horários cedo lá onde Jadon governava. O palácio do grande chefe do norte não conhecia tais orgias selvagens como ecoavam pelo palácio do rei em Alo. Jalor era uma cidade tranquila em comparação com a capital. Ainda assim havia sempre uma guarda em cada entrada dos aposentos de Jadon e de sua família imediata, bem como no portão que dava acesso ao templo, e aquele que se abria para a cidade. Esses guardas, no entanto, eram pequenos, consistindo geralmente de não mais do que 5 ou 6 guerreiros, um dos quais permanece acordado enquanto os outros dormiam. Tais eram as condições na época, quando 2 guerreiros se apresentaram, um em cada extremidade do corredor, aos sentinelas que vigiavam a segurança de Jane Clayton e da princesa Oloa. E cada um dos recém-chegados repetiu aos sentinelas as palavras estereotipadas que anunciavam que eles estavam sendo substituídos e que aqueles outros foram enviados para vigiar em seu lugar. Jamais um guerreiro reluta em ser dispensado do dever de sentinela, onde, sob circunstâncias diferentes, ele poderia fazer inúmeras perguntas. Agora ele está satisfeito demais por escapar das monotonia desse dever universalmente odiado. E assim esses 2 homens aceitaram seu alívio sem questionar e se apressaram para seus colchões. E então um terceiro guerreiro entrou no corredor, e todos os recém-chegados se reuniram diante da porta da companheira adormecida do homem-macaco. E um deles era o estranho guerreiro que havia encontrado Jadon e Tarzan fora da cidade de Jalor quando se aproximavam dela no dia anterior, e ele era o mesmo guerreiro que havia entrado no templo pouco antes. Mas os rostos de seus companheiros eram desconhecidos, até mesmo entre si, já que é raro que um sacerdote retire seu horrível adereço na presença mesmo de seus associados. Silenciosamente, eles levantaram os cortinados que ocultavam o interior da sala da vista daqueles que passavam pelo corredor. Sorrateiramente, se esgueiraram para dentro. Sobre um monte de peles em um canto distante,
jazia a forma adormecida da Lady Greystoke. Os pés descalços dos intrusos não produziam som algum ao atravessarem o piso de pedra em direção a ela. Um raio de luar que entrava por uma janela próxima ao seu divã iluminava-a por completo, revelando os belos contornos de um braço e ombro com nitidez de camafeu contra a pele escura e peluda sob a qual dormia, e o perfil perfeito que se voltava para os três que se esgueiravam. Mas nem a beleza nem a impotência da dorminhoca despertavam tais sentimentos de paixão ou piedade que poderiam agitar no peito de homens normais. Para os três sacerdotes, ela não passava de um pedaço de argila, e eles também não conseguiam conceber nada daquela paixão que havia levado homens a intrigar e até a matar para possuir essa bela garota americana, e que mesmo agora estava influenciando o destino do ainda não descoberto Paul Dom. No chão da câmara havia inúmeras peles e, quando o líder do trio se aproximou da mulher adormecida, ele se abaixou e pegou uma das menores delas. Perto da cabeça dela, ele segurava o tapete aberto acima do rosto dela. Agora! Ele sussurrou e, ao mesmo tempo, jogou o tapete sobre a cabeça da mulher e seus dois companheiros pularam sobre ela, agarrando seus braços e prendendo seu corpo enquanto o líder abafava seus gritos com a pele peluda. Rápida e silenciosamente, amarraram seus pulsos e a amordaçaram, e durante o breve tempo que o trabalho exigia, não houve som que pudesse ter sido ouvido pelos ocupantes dos apartamentos vizinhos. Sacudindo-a bruscamente para fazê-la levantar, eles a obrigaram a ir em direção a uma janela, mas ela se recusou a andar, jogando-se no chão. Eles estavam muito irritados e teriam recorrido a Crudads para forçá-la a obedecer, mas não ousaram, já que a ira de Ludon poderia recair pesadamente sobre quem mutilasse seu belo prêmio, e assim foram forçados a levantá-la e carregá-la. A tarefa não era nada fácil, pois a prisioneira chutava e lutava o máximo que podia, tornando o trabalho deles o mais árduo possível. Mas, finalmente, conseguiram fazê-la passar pela janela e entrar no jardim além dela, onde um dos dois sacerdotes do templo Jalur dirigia-os em direção a um pequeno portão gradeado na parede sul do recinto. Imediatamente além disso, uma escada de pedra descia em direção ao rio e, ao pé da escada, estavam amarradas várias canoas. Pansat realmente tivera sorte em conseguir a ajuda daqueles que conheciam o templo e o palácio tão bem, caso contrário, talvez nunca tivesse escapado de Jalur com sua prisioneira. Colocando a mulher no fundo de uma canoa leve, Pansat entrou nela e pegou o remo. Seus companheiros soltaram as amarras e empurraram a pequena embarcação para a corrente do rio. Com seu trabalho traiçoeiro concluído, eles se viraram e refizeram seus passos em direção ao templo, enquanto Pansat, remando com força a favor da corrente, seguia rapidamente rio abaixo em direção ao Jad Ben-Lu e ao Alor. A lua havia se posto e o horizonte oriental ainda não dava nenhum indício da aproximação do dia, enquanto uma longa fileira de guerreiros avançava furtivamente pela escuridão rumo à cidade de Alor. Todos os seus planos estavam traçados e não parecia haver chance de fracasso. Um mensageiro havia sido enviado a Tadem, cujas forças estavam a noroeste da cidade. Tarzan, com um pequeno contingente, deveria entrar no templo pelo corredor secreto, cuja localização ele era o único a conhecer, enquanto Jadon, com a maior parte dos guerreiros, atacaria os portões do palácio. O homem macaco, guiando seu pequeno grupo, movia-se furtivamente pelas vielas sinuosas de Alor, chegando sem ser notado ao edifício que escondia a entrada para a passagem secreta. Esse local, sendo melhor protegido pelo fato de sua existência ser desconhecida por outros além dos sacerdotes, estava desprotegido. Para facilitar a passagem de seu pequeno grupo pelo túnel estreito, sinuoso e irregular, Tarzan acendeu uma tocha que havia sido trazida para esse propósito, precedendo seus guerreiros. Abriu caminho em direção ao templo, que ele poderia realizar muito uma vez que chegasse às câmaras internas do templo com seu pequeno grupo de guerreiros escolhidos. O homem macaco estava confiante, já que um ataque neste ponto traria confusão e consternação aos sacerdotes facilmente dominados, e permitiria a Tarzan atacar as forças do palácio por trás ao mesmo tempo em que Jadon os enfrentava nos portões do palácio, enquanto Tadem e suas forças invadiam as muralhas do norte. Jadon atribuía grande importância ao efeito moral da aparição misteriosa do Doruodo no coração do templo, e havia instado Tarzan a tirar proveito de toda oportunidade possível da crença do velho chefe de que muitos dos guerreiros de Ludon ainda vacilavam em sua lealdade entre o sumo sacerdote e o Doruodo, sendo mais ligados a este último pelo medo que ele despertava no coração de todos os seus seguidores do que por qualquer amor ou lealdade que pudessem sentir por ele. Há um provérbio pauludoniano que apresenta uma verdade semelhante à contida no antigo ditado escocês de que os melhores planos de ratos e homens frequentemente dão errado. Traduzido livremente, poderia ser: aquele que segue a trilha certa às vezes chega ao destino errado. E aparentemente esse foi o destino que aguardava os passos do grande chefe do norte e de seu aliado divino. Tarzan,
mais familiarizado com os membros dos corredores do que seus companheiros e tendo a vantagem da luz plena da tocha, que na melhor das hipóteses era apenas um fraco e trêmulo clarão, estava a certa distância à frente dos outros. E em sua intensa ansiedade para enfrentar o inimigo, ele dava pouca atenção àqueles que deveriam apoiá-lo. Isso não é estranho, já que desde a infância o homem macaco estava acostumado a lutar as batalhas da vida sozinho, de modo que se tornará habitual para ele depender unicamente de sua própria astúcia e habilidade. E assim foi que ele entrou no corredor superior, de onde se abriam as câmaras de Ludon e dos sacerdotes menores, muito à frente de seus guerreiros. E ao se virar para este corredor com suas tochas trêmulas lançando luz sombria, viu outro entrar por ele vindo de um corredor à sua frente, um guerreiro meio carregando, meio arrastando a figura de uma mulher. Instantaneamente, Tarzan reconheceu a cativa amordaçada e acorrentada que ele acreditava estar segura no palácio de Jadon em Jalo. O guerreiro com a mulher tinha visto Tarzan no mesmo instante em que este o descobriu. Ele ouviu o rosnado baixo e bestial que escapou dos lábios do homem macaco enquanto ele avançava para arrancar sua companheira das mãos do captor e infligir a ele a vingança contida no coração selvagem do Tarmandani. Do outro lado do corredor de Pansat estava a entrada para uma câmara menor. Nela ele saltou, carregando a mulher consigo. Logo atrás veio Tarzan dos macacos. Ele havia largado sua tocha e empunhado a longa faca que fora de seu pai. Com a impetuosidade de um touro que avança, ele investiu na câmara em perseguição a Pansat para se encontrar, quando os cortinados caíram atrás dele, em completa escuridão. Quase imediatamente houve um estrondo de pedra contra pedra à sua frente, seguido, um momento depois, por um estrondo semelhante atrás. Nenhuma outra evidência era necessária para anunciar ao homem macaco que ele estava vivamente prisioneiro no templo de Ludon. Ele ficou perfeitamente imóvel, onde havia parado ao primeiro som da porta de pedra descendente. Não seria fácil novamente ser precipitado no poço do GRYF, ou em algum perigo semelhante, como havia ocorrido quando Ludon o havia preso no templo do GRYF. Enquanto estava ali, seus olhos lentamente se acostumaram à escuridão e ele percebeu que uma luz fraca estava entrando na câmara por alguma abertura, embora tenham se passado vários minutos antes que ele descobrisse sua origem. No teto da câmara, ele finalmente discerniu uma pequena abertura, possivelmente de 1 metro de diâmetro, e foi por ela que o que era realmente apenas uma escuridão menor, em vez de uma luz, penetrava a sua negrura estígia da câmara em que estava preso. Desde que as portas haviam caído, ele não ouvirá nenhum som, embora seus ouvidos aguçados estivessem constantemente atentos na tentativa de descobrir alguma pista sobre a direção tomada pelo sequestrador de sua companheira. Logo, ele conseguiu discernir os contornos de sua cela. Era uma sala pequena, com pouco mais de 5 metros de largura. De mãos e joelhos, com o máximo cuidado, ele examinou toda a área do chão. No exato centro, diretamente abaixo da abertura no teto, havia uma armadilha, mas por outro lado o chão era sólido. Com esse conhecimento, era apenas necessário evitar aquele ponto no que dizia respeito ao chão. As paredes receberam então sua atenção. Havia apenas 2 aberturas. Uma é a porta pela qual ele havia entrado, e no lado oposto aquela pela qual o guerreiro havia levado Jane Clayton. Ambos foram fechados pelas lajes de pedra que o guerreiro fugitivo havia soltado ao partir. Ludon, o sumo sacerdote, lambeu os lábios finos e esfregou suas mãos brancas e ossudas em satisfação enquanto Pansat trazia Jane Clayton à sua presença e a colocava no chão da câmara diante dele. Bom, Pansat, exclamou ele, você será bem recompensado por este serviço. Agora, se ao menos tivéssemos o falso Doro Odo em nosso poder, todo o Pauludon estaria a nossos pés. Mestre, eu o tenho, gritou Pansat. O quê? Exclamou Ludon. Você tem Tarzan J. Adeguru. Você o matou. Talvez. Diga-me, meu maravilhoso Pansat, diga-me depressa. Meu peito está explodindo de desejo de saber. Eu o capturei vivo. Ludon, meu mestre, respondeu Pansat. Ele está na pequena câmara que os antigos construíram para aprisionar aqueles que eram poderosos demais para serem vencidos em um encontro pessoal. Você foi bem, Pansat. Um sacerdote assustado entrou apressadamente no apartamento. Rápido, mestre, rápido. Ele gritou. Os corredores estão cheios dos guerreiros de Jadon. Você está louco, gritou o sumo sacerdote. Meus guerreiros controlam o palácio e o templo. Falo a verdade, mestre, respondeu o sacerdote. Há guerreiros no corredor se aproximando desta própria câmara, e eles vêm da direção da passagem secreta que leva até aqui vindo da cidade. Pode ser até como ele diz, exclamou Pansat. Foi dessa direção que Tarzan J. Adeguru vinha quando eu o descobri e prendi. Ele estava conduzindo seus guerreiros exatamente ao mais sagrado dos sagrados. Ludon correu rapidamente até a porta e olhou para o corredor. Num relance, ele viu que os temores do padre assustado eram bem fundamentados.
Uma dúzia de guerreiros se movimentava pelo corredor em sua direção, mas pareciam confusos e nada confiantes. O sumo sacerdote supôs que, privados da liderança de Tarzan, eles eram pouco mais do que perdidos nos labirintos desconhecidos dos recintos subterrâneos do templo. Ao voltar para o apartamento, ele agarrou uma tira de couro pendurada no teto, puxou-a com força, por todo o templo. Ecoaram os tons profundos de um gong de metal. 5 vezes as notas retumbaram pelos corredores. Então ele se virou para os 2 sacerdotes. Tragam a mulher e me sigam, ordenou. Atravessando a câmara, ele passou por uma pequena porta, enquanto os outros levantavam Jane Clayton do chão e o seguiam. Por um corredor estreito e subindo um lance de escadas eles seguiram, virando à direita e à esquerda e dobrando por um labirinto de passagens sinuosas que terminavam em uma escada em espiral que desembocava na superfície do terreno dentro do maior dos pátios do altar interno, próximo ao altar oriental. De todas as direções agora, nos corredores abaixo e nos terrenos acima, vinha o som de passos apressados. Os 5 golpes do grande Gon haviam chamado os fiéis para a defesa de Ludon em seus aposentos privados. Os sacerdotes que conheciam o caminho conduziram os guerreiros menos familiarizados até o local, e, em pouco tempo, aqueles que haviam acompanhado Tarzan se encontraram não apenas sem líder, mas enfrentando uma força vastamente superior. Eles eram homens corajosos, mas nas circunstâncias em que se encontravam eram impotentes, e por isso recuaram pelo caminho de onde vinham, e quando alcançaram os estreitos confins da passagem menor, sua segurança estava assegurada, já que apenas um inimigo podia atacá-los de cada vez, mas seus planos foram frustrados e possivelmente toda a causa deles também perdida. Tanto Jadon havia apostado no sucesso de sua empreitada. Com o clangor do gongo do templo, Jadon supôs que Tarzan e seu grupo haviam desferido o golpe inicial e, portanto, lançou seu ataque contra o portão do palácio. Aos ouvidos de Ludon, no pátio interno do templo, chegaram os gritos de guerra selvagens que anunciavam o início da batalha. Deixando Pansat e os outros sacerdotes para proteger a mulher, ele se apressou em direção ao palácio para dirigir pessoalmente suas forças e, ao passar pelos terrenos do templo, despachou um mensageiro para saber o resultado da luta nos corredores abaixo, e outros mensageiros para espalhar a notícia entre seus seguidores de que o falso Doro Odo era prisioneiro no templo. À medida que o estrondo da batalha se elevava sobre Alor, o tenente Eric Obergades virou-se em sua cama de perismáceas e sentou-se. Ele esfregou os olhos e olhou em torno de si. Ainda estava escuro lá fora. Eu sou J.A.D. Ben-Odo. Ele gritou. Quem ousa perturbar meu sono? Uma escrava agachada no chão aos pés de sua cama estremeceu e encostou a testa no chão. Deve ser que o inimigo tenha chegado. Ó J.A.D. Ben-Odo. Ela falava de forma tranquilizadora, pois tinha motivo para conhecer os terrores da louca fúria em que coisas triviais por vezes lançavam o grande Deus. Um sacerdote rompeu de repente através das cortinas da porta e, caindo de mãos e joelhos, esfregou sua testa contra o piso de pedra. Ó J.A.D. Ben-Odo, gritou ele. Os guerreiros de Jadon atacaram o palácio e o templo. Mesmo agora eles estão lutando nos corredores próximos aos aposentos de Ludon. E o sumo sacerdote súplica que você venha ao palácio e encoraje seus fiéis guerreiros com sua presença. Obergat saltou de pé. Eu sou J.A.D. Ben-Odo, gritou ele. Com um relâmpago vou destruir os blasfemos que ousarem atacar a cidade sagrada de Alor. Por um momento, ele correu desordenadamente e loucamente pelo quarto, enquanto o sacerdote e o escravo permaneciam de mãos e joelhos com as testas contra o chão. Venha, gritou Obergat, dando um chute feroz na lateral da escrava. Venha! Você esperaria aqui o dia todo enquanto as forças das trevas dominam a cidade da luz. Completamente assustado, assim como todos os que foram forçados a servir ao grande Deus, os 2 se levantaram e seguiram Obergades em direção ao palácio. Acima dos gritos dos guerreiros, os gritos dos sacerdotes do templo se elevavam constantemente. J.A.D. Ben-Odo está aqui, o falso Doro Odo é prisioneiro no templo. Os gritos persistentes chegavam até aos ouvidos do inimigo, como era a intenção. 24. O mensageiro da morte. O sol nasceu para ver as forças de Jadon ainda mantidas no portão do palácio. O velho guerreiro havia tomado a estrutura alta que se erguia logo além do palácio. No topo dela, mantinha um guerreiro posicionado olhando para a parede norte do palácio, onde Tadem faria seu ataque. Mas à medida que os minutos se transformavam em horas, nenhum sinal da outra força apareceu, e agora, à luz plena do novo sol, no telhado de um dos edifícios do palácio apareceu Ludon, o sumo sacerdote, Mossar, o pretendente, e a estranha figura nua de um homem, em cujo longo cabelo e barba estavam entrelaçadas samambaias e flores frescas. Atrás deles estavam alinhados cerca de 20 sacerdotes menores, que cantavam em uníssono.
este é J.A.D. Ben-Odo. Deposite suas armas e se rendam. Isso eles repetiam várias vezes, alternando com o grito: o falso Douro Odo é um prisioneiro. Em uma daquelas calmarias que são comuns em batalhas entre forças armadas com armas que exigem grande esforço físico para serem usadas, uma voz se ergueu subitamente entre os seguidores de Jadon. Mostre-nos o Douro Odo. Nós não acreditamos em você. Espere, gritou Ludon. Se eu não mostrar antes que o sol se mova de sua própria largura, os portões do palácio serão abertos para vocês e meus guerreiros baixarão suas armas. Ele se voltou para um de seus sacerdotes e deu instruções breves. O homem macaco andava de um lado para o outro nos limites de sua cela estreita. Amargamente, ele se recriminava pela estupidez que o havia levado a essa armadilha. E ainda assim, isso era estupidez. O que mais ele poderia ter feito além de correr em socorro de sua companheira? Ele se perguntava como eles haviam roubado ela de Jalor. E então, de repente, surgiram em sua mente os traços do guerreiro que ele acabará de ver com ela. Eram estranhamente familiares. Ele se esforçou para lembrar onde havia visto aquele homem antes e então se lembrou. Ele era o guerreiro estranho que havia se juntado às forças de Jadon fora de Jalor no dia em que Tarzan havia montado o grande GRYF do desfiladeiro inabitado próximo ao Corru já até a cidade capital do chefe do norte. Mas quem poderia ser aquele homem? Tarzan sabia que nunca antes daquele outro dia é que ele o tinha visto. Neste momento, ele ouviu o clangor de um gongo vindo do corredor lá fora, e muito difusamente, o som de passos apressados e grito. Ele supôs que seus guerreiros haviam sido descobertos e que uma luta estava em andamento. Ele se inquietava e se irritava com a chance que lhe negara participação nela. Vez após vez, tentou as portas de sua prisão e a armadilha no centro do chão, mas nenhuma cedia aos seus maiores esforços. Ele esforçou os olhos em direção à abertura acima, mas não pôde ver nada. E então continuou seu inútil ir e vir como um leão enjaulado atrás de suas grades. Os minutos se arrastaram lentamente para horas. Sons tenues chegavam a ele, como de homens gritando a uma grande distância. A batalha estava em andamento. Ele se perguntava se Jadon sairia vitorioso. E caso isso acontecesse, seus amigos alguma vez o encontrariam nesta câmara escondida nas entranhas da colina. Ele duvidava. E agora, ao olhar novamente para a abertura no teto, parecia haver algo pendendo pelo centro. Ele se aproximou e esforçou os olhos para ver. Sim, havia algo ali. Parecia ser uma corda. Tarzan se perguntou se aquilo estivera ali o tempo todo. Deveria, raciocinou ele, já que não ouvirá nenhum som vindo de cima e estava tão escuro dentro da câmara que poderia facilmente não ter percebido. Ele ergueu a mão em direção a ela. A ponta estava ao seu alcance. Ele apoiou seu peso nela para ver se suportaria. E então a soltou e recuou, ainda observando-a, como você já viu um animal fazer após investigar algum objeto desconhecido, uma das pequenas características que diferenciavam Tarzan de outros homens, acentuando sua semelhança com as feras selvagens de sua selva natal. Repetidas vezes ele tocou e testou a corda de couro trançada, e sempre ouvia atentamente qualquer som de alerta lá de cima. Ele foi muito cuidadoso para não pisar na armadilha em nenhum momento, e quando finalmente colocou todo o seu peso na corda e tirou os pés do chão, os afastou amplamente, de modo que, se caísse, cairia sobre a armadilha. A corda o sustentou. Não havia som vindo de cima, nem da armadilha abaixo. Devagar e cautelosamente, ele se levantou, mão sobre mão. Cada vez mais perto do telhado ele chegava. Em um instante, seus olhos estariam acima do nível do piso de cima. Já seus braços estendidos projetavam-se na câmara superior e então algo se fechou de repente sobre ambos os seus antebraços, imobilizando-os firmemente e deixando suspenso no ar, incapaz de avançar ou recuar. Imediatamente uma luz apareceu no quarto acima dele, e em seguida, ele viu a máscara horrível de um sacerdote espiando. Nas mãos do sacerdote estavam tiras de couro, e ele as amarrou nos pulsos e antebraços de Tarzan até que ficassem completamente presos, desde os cotovelos quase até os dedos. Atrás desse sacerdote, Tarzan logo viu outros. Em pouco tempo, vários o seguraram e o puxaram para cima pelo buraco. Quase instantaneamente, seus olhos estavam acima do nível do chão e ele compreendeu como haviam o capturado. 2 laços haviam sido colocados ao redor da abertura para a cela abaixo. Um sacerdote esperava no final de cada uma dessas cordas em lados opostos da câmara. Quando ele subiu a uma altura suficiente na corda que pendia em sua prisão abaixo e seus braços estavam bem dentro dos laços circundantes, os 2 sacerdotes puxaram rapidamente suas cordas e ele se tornou um prisioneiro fácil, sem qualquer oportunidade de se defender ou causar dano aos seus capturadores. E agora eles amarraram suas pernas dos tornozelos até os joelhos e, erguendo, o carregaram para fora da câmara. Nenhuma palavra lhe disseram enquanto o levavam para o pátio do templo. O barulho da batalha havia aumentado novamente enquanto Jadon incitava suas forças a esforços renovados.
Tadem ainda não havia chegado e as forças do antigo chefe estavam mostrando, em seus esforços diminuídos, seu crescente desânimo. E foi então que os sacerdotes levaram Tazanjota Adeguru ao telhado do palácio, e o exibiram à vista dos guerreiros de ambas as facções. Aqui está o falso Doro Odo, gritou Ludon Obergax, com sua mente fragmentada que nunca havia compreendido plenamente o significado de muito do que se passava ao seu redor. Lançou um olhar casual para o prisioneiro amarrado e indefeso. Ao deparar seus olhos com os nobres traços do homem macaco, arregalaram-se de espanto e medo, e sua face pálida tornou-se de um azul doentio. Uma vez antes ele havia visto Tarzan dos